A gente tem aqui, vocês veem a tarde mudar abaixo de mim, conforme a gente segue com a nossa cobertura especial, imagens também do quarto dia de protestos. Eu pedi que a nossa produção compilasse imagens tanto do quarto dia como algumas das que ocorreram recentemente nos últimos 3 dias, e nós vemos as cenas que têm rodado o mundo, a polícia disparando com gás lacrimogênio. Conforme manifestantes também dispararam pedaços, primeiro tijolos, depois tijolos foram apreendidos, etc. A polícia conseguiu conter a situação e houve incidentes, como Trump descrevia, onde blocos de concreto eram quebrados na rua e atirados contra policiais. Os policiais dispararam de volta balas de borracha, melhor dizendo, e granadas de gás lacrimogênio, e não só em Los Angeles. Ainda vale acrescentar, houve protestos também por outras cidades pelos Estados Unidos. Enquanto isso acontece, a coisa pode escalar. Nessa semana, nessa terça-feira, o que a gente viu foi Donald Trump falando a respeito das comemorações de 250 anos do Exército. Elas vão seguir desde hoje até 14 de junho, quando haverá um desfile militar em Washington, D.C., pontuando de fato os 250 anos dessa força de combate. Esse desfile, ao mesmo tempo em que ocorre, será acompanhado pelo aniversário de Donald Trump e também por manifestações por todo o país, muitas delas financiadas por George Soros e outros bilionários, ou por organizadas por organizações financiadas por Soros. Bem, o contexto pode parecer conspiratório, mas aqui a gente vai trazer para você todos os detalhes. Esse é um lugar onde você vai entender os lados diferentes do argumento e ter à mão todas as informações para formar a própria opinião, e aí você pode opinar a respeito do assunto. Eu falei de Soros, quero já fazer um disclaimer, fazer um adendo. Muitas vezes, quando a gente cita esse nome em reportagens, muita gente de bate-pronto tende a descredibilizar, mas vocês vão ver a prova, a gente vai passar pela situação e você, qualquer que seja a sua opinião, vai ter os dados em mão para estar bem informado. Muito bem, a gente começa passando pelas imagens, então, que vocês veem ao lado agora. Essas são as imagens do 5º dia e do 4º dia, ontem, hoje, e também algumas recuperadas do final de semana dos protestos que há nos Estados Unidos. A última informação é que ontem à noite o presidente americano Donald Trump convocou 700 fuzileiros dos Estados Unidos, 700 fuzileiros navais do sul da Califórnia. Eles se somam a 2.000 pessoas de um contingente da Guarda Nacional que foi despachada para a Califórnia, forças federais, e agora tem um anúncio que mais 2.000, totalizando 4.700 pessoas em tropas federais, entre Guarda Nacional e fuzileiros navais, estão sendo despachadas para conter a situação que escala na Califórnia. Ele disse que se não tivesse feito isso, o que estaria acontecendo agora é que a Califórnia basicamente estaria em chamas ou estaria demolida até o chão. A gente viu ele repetir isso no discurso, ele também publicou isso mais cedo nas suas redes sociais. Ele disse que se ele não mandasse as tropas, como eu citei, então a cidade seria terra devastada agora. A gente pode voltar para as imagens dos protestos, são coisa de interesse geral e todo mundo tem acompanhado o que acontece. O motivo desses protestos, recapitulando o que acontece, são as campanhas de deportação em massa do presidente americano. Era uma promessa de campanha de Donald Trump fazer a deportação em massa de imigrantes ilegais que entraram nos Estados Unidos. Ele destaca aqueles que entraram sob o governo Biden. Enquanto não há verificação que possa corroborar o número que ele coloca de 21 milhões de pessoas entrando, o fato é que pelo menos cerca de 9 milhões de pessoas entraram, esses são os dados oficiais do governo, durante os 4 anos da administração anterior. E esse é o maior número de imigrantes entrando ilegalmente em toda a história dos Estados Unidos. Mais de 9 milhões de pessoas, entre 7,8 milhões daquelas que foram detectadas cruzando a fronteira e tiveram encontros com as autoridades, e outros pelo menos 1,5 milhão do que eles chamam de gotaways, pessoas que foram capturadas em câmeras de vigilância, mas não chegaram a ter contato com qualquer autoridade, simplesmente conseguiram escapar Estados Unidos adentro. Então as campanhas de deportação foram o início desses protestos. Essas campanhas ocorrendo em diversas cidades passaram a tentar encontrar imigrantes ilegais, passaram a fazer buscas por eles, e isso foi o que deflagrou os protestos, a oposição a essas campanhas. Como até prova disso, pode-se ver que muito do vandalismo que tem nas ruas tem placas nas quais se lê, ou prédios públicos nos quais está pichado F-ICE. F é a letra representando um palavrão em inglês. Seria como um F-se, vocês entendem o que eu quero dizer, a gente tenta manter a coisa aqui decente, caso tenha crianças ouvindo, o pessoal mais velho às vezes está ouvindo no celular alto, tem criança na sala, um palavrão, e ICE. ICE é o departamento de Tom Homan, que se tornou a face pública de Trump para as deportações. Basicamente está dentro da hierarquia do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos, essa agência que tem realizado as patrulhas, buscado então as deportações de imigrantes ilegais. Tem um debate muito extenso sobre a legalidade
da forma como Trump tem lidado com a Califórnia, e quem quiser ouvir a fundo os dois lados desse argumento pode conferir o corte que a gente fez da reportagem de ontem. Agora a gente vai ter mais desdobramentos importantes adiante, então eu não quero que a gente tome muito tempo disso na reportagem agora. Mas basicamente tem um debate quanto à forma como Trump interveio. Muita gente fala que ele violou a jurisdição do presidente ao ter mandado tropas federais sem a permissão do governador, e a Califórnia diz que vai processar o governo americano depois que os fuzileiros navais foram acionados. Do lado de Trump do argumento, ele utilizou a justificativa de que isso se qualificaria como uma insurreição e como uma disrupção da lei e da ordem ao ponto aonde justificaria legalmente uma intervenção federal. Do lado da Califórnia, fala que isso é uma violação da soberania federal, e 22 governadores democratas também assinaram um pronunciamento rechaçando a forma como Trump fez uma intervenção federal mandando tropas para manter a lei e a ordem no estado. Tem um debate mais extenso sobre isso, que também passa pela questão da legalidade, da forma como Trump tem usado a força amplamente. Bem, a gente cobriu isso a fundo esse debate ontem. Hoje a gente quer se aprofundar sobre alguns novos desdobramentos. E para isso eu quero mostrar para vocês um mapa aqui ao lado. Eu pedi que a produção preparasse isso com base em reportagens. A nossa apuração passou a fundo pelos detalhes de onde havia relatos de mais manifestações pelo país. Então, a gente encontrou reportagens falando de manifestações em todos esses pontos. Você vê que além de São Francisco e Los Angeles, na Califórnia, a gente tem uma série de outros pontos. Lá em cima, Seattle, Austin, no Texas, Nova York, Nova Jersey, Maine, Flórida, New Orleans, a gente tem ali também na Louisiana. A coisa não se restringe meramente à questão de Los Angeles, apesar de sim lá ser o principal foco de protestos violentos no momento. Essa apuração tem um tom que não só traz um alerta quanto a protestos sendo convocados em outras cidades em dias recentes, expandindo os protestos que acontecem em Los Angeles e com padrões semelhantes, muitas bandeiras estrangeiras, bandeiras às vezes da Palestina, do México, ou até foice e martelo, como foi visto nos protestos na Califórnia. Mas, mais que isso, as organizações que estão por trás desses protestos muitas vezes são as mesmas que organizaram os protestos na Califórnia. Em dados atualizados, conforme a gente passa por esse mapa, para ter noção de que a coisa é um cenário parecido, a gente tem as seguintes informações. Até agora, ao menos 118 pessoas detidas em Los Angeles. Detido não é exatamente preso, eles podem ser detidos, levados para a delegacia, depois muitos podem ser soltos, mas pelo menos passam por uma triagem. Alguns podem ser detidos, depende do caso. Mas detidos, que passaram pelo menos por uma triagem da polícia e foram levados para a delegacia. 118 pessoas em Los Angeles, pelo menos, ao menos 147 pessoas em São Francisco, pelo menos 8 pessoas em Austin, no Texas, pelo menos 30 pessoas detidas em Nova York. As acusações: vandalismo, assédio de servidores públicos, descumprimento de ordens judiciais. Conforme mesmo muitos desses protestos ficam em torno dos lugares onde imigrantes ilegais estão sendo detidos para depois passarem por triagem, por verificação de documentos e por deportação. Houve casos onde mesmo alguns desses embates entre a polícia e manifestantes foram em prédios federais, quando se entendeu que a presença de tantos manifestantes e a postura deles era uma ameaça aos servidores públicos, e eles então estariam incorrendo em uma violação da legislação vigente e teriam que ser afastados pela polícia. Isso está presente em muitos desses casos. Também vandalismo, pichações nesses mesmos prédios. Vocês veem então o teor dos indiciamentos, muito parecidos com o que aconteceu em Los Angeles e em São Francisco, que foram os polos iniciais dessas manifestações. Bem, na esteira dos fatos, agora a gente tem uma perspectiva de que os Estados Unidos possam estar diante de caos de forma mais generalizada. O que eu quero dizer com isso? A gente fala em protestos por todos os Estados Unidos. Não a gente, os repórteres. Aqui somos apenas os mensageiros. Mas esse próximo mapa, esse é o anterior de onde há protestos relatados até agora. Esse próximo mapa é tirado de uma organização, do site de uma organização de protestos para sábado. Se chama No Kings. No Kings, sem reis. Ela extrapola a questão das deportações para uma oposição generalizada a políticas do presidente americano Donald Trump. Vocês veem que isso é uma captura de tela, um print do próprio site da organização, por isso tem aí mesmo as questões de rastreio. Esse mapa é diretamente retirado do website deles. Aqui a gente tem uma foto do website. Ele diz: na América, nós não temos reis. O protesto diz sem reis, no kings, protesto sem reis em português, e basicamente a retórica que costura esse nome é porque diriam que a forma como o presidente americano tem governado não estaria de acordo com a legislação vigente, de que com o seu recorde de ordens executivas ele estaria agindo como um rei.
Isso é o que alegam os manifestantes. Quem são os manifestantes? Muito bem, esse é um ponto interessante. A gente passou pelos lados do argumento quanto à questão da legalidade e o que cada lado alega, em particular na nossa cobertura de ontem. E qualquer que seja o lado que você tome nisso, a gente tem aqui, como jornalistas, o dever de tentar, quando há um protesto em grande escala como esse, tentar entender quem são os organizadores, quais são as forças que estão ali buscando participar disso, quem são os financiadores e quais são as coisas que a gente pode detectar nas entrelinhas. Assim como a gente fez ontem, a gente vai então passar pelo que a gente consegue apontar de financiadores e organizadores. Isso tem algum tipo de lastro com a oposição dos democratas no Congresso, é outro tipo de oposição, é uma coisa que escapa do debate público e vai mainstream do Congresso e vai para uma questão mais radical. Vamos entender. A gente resgata o apoio de algumas das organizações que protestaram ontem e a apuração que a gente fez nas manifestações de ontem e quem eram os financiadores das organizações presentes. A gente sempre tenta ser o mais preciso com as palavras e vamos então fazer uma ressalva também a respeito disso. Enquanto não há nenhuma evidência pública de que as manifestações específicas em Los Angeles tenham recebido financiamento direto, as organizações que as convocaram e que as organizaram, essas sim, já receberam anteriormente financiamento de algumas figuras, como o bilionário George Soros, as Open Society Foundations, do mesmo Soros, etc. O que se sabe? Em detalhes. Ontem a gente trouxe o seguinte: a Shirla, uma das organizações que estava organizando esses protestos, é uma sigla para Coalizão para Direitos Humanos de Imigrantes. Bem, segundo uma apuração que a nossa equipe aqui no Epoch Times verificou, segundo dados divulgados publicamente, muitas dessas organizações, como são sem fins lucrativos, têm que divulgar dados publicamente que podem ser acessados por qualquer um nos Estados Unidos. Então, uma das organizações dos protestos de ontem recebeu quase 34 milhões de dólares em repasses do governo anterior da administração de Joe Biden no ano fiscal que se encerrou em junho de 2023, a maior parte vindo do estado da Califórnia. No ano anterior, o valor havia sido de 12 milhões. Entre 2021 e 2024, essa entidade também recebeu cerca de 450 mil dólares do Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos. Você está vendo aí na tela documentos publicamente consultáveis pelos quais a nossa apuração aqui do Epoch Times passou. O governo Trump encerrou o vínculo com essa organização em março desse ano, depois de uma revisão de contas. Outro grupo envolvido nos protestos em Los Angeles é o marxista-leninista, esse realmente um grupo comunista radical, chamado Partido pelo Socialismo e Libertação, o PSL, que foi também conhecido por atos anti-Israel em universidades em anos anteriores. Ele também é apontado por ligações com Elias Rodrigues, que foi um homem preso por terrorismo depois de assassinar 2 funcionários da Embaixada de Israel em Washington em um caso recente. A gente também tem dados publicamente consultáveis a respeito do assunto. Isso é do Network Contagion Research Institute, um instituto de pesquisa que atua em conjunto com algumas universidades a respeito de redes na internet. E segundo essa pesquisa, esse relatório de 2024, ele fala que esse partido, um dos organizadores dos protestos em Los Angeles, tem conexões com o Partido Comunista Chinês por meio do bilionário socialista Neville Singham e da esposa Jodie Evans, que é fundadora do grupo ativista Pink. Ele tem ligações com o governo chinês e a propaganda chinesa amplamente documentadas, mesmo uma matéria do até com tendência progressista New York Times de 2023 documenta isso. A influência dele em laço com o Partido Comunista Chinês, basicamente financiando organizações, ONGs, que elogiam a China, não fica só nos Estados Unidos. Ele também fez o mesmo na África do Sul, Gana, Zâmbia, Nova Delhi e Brasil. Financiamento de ONGs que têm postura favorável ao Partido Comunista Chinês. Muito bem, isso foi nos protestos de ontem e essas mesmas organizações seguem apoiando esses protestos de Los Angeles e outros pelo país. Agora, para esses do No Kings que são convocados no sábado, a nossa apuração, a nossa equipe aqui no Epoch Times fez a mesma coisa. Tentou encontrar o que a gente conseguia reunir de documentos publicamente disponíveis sobre o financiamento dos protestos. E isso é o que a gente tem adiante. Essas imagens são capturas de tela tiradas da própria página do No Kings. A gente pode até colocar elas em tela cheia. Isso é retirado da própria página do protesto No Kings. É uma sopa de letrinhas, uma série de organizações nos Estados Unidos listadas como parceiros dos protestos que devem vir à tona no sábado. Quem são essas organizações que convocam protestos em massa por todos os Estados Unidos, em uma situação na qual, se os protestos em Los Angeles continuarem, essas manifestações violentas, com posturas similares já em São Francisco, Atlanta, Minneapolis, Nova York,
Se esses protestos continuarem, pode mesmo haver uma situação onde eles se conectam e são absorvidos pelas manifestações em massa no sábado. Quem são essas organizações? A gente vai passar pelos detalhes. Entre elas, a gente tem o Empower, uma organização de lobby político voltada para pautas da comunidade muçulmana nos Estados Unidos. Recebeu doações de grandes fundações progressistas, incluindo a Open Society Foundations de George Soros e a Fundação Ford. Creio que temos aqui então mesmo uma ficha da Influence Watch, que é uma organização na internet que reúne documentação publicamente disponível sobre uma série de organizações. Eles têm ali um rastreio sobre isso e disponibilizam as fontes primárias para consulta. A gente tem ainda a Next Gen Education Fund. A Next Gen é outra das apoiadoras desses protestos. Essa também é uma organização financiada por um bilionário de tendência democrata. Recebeu ainda também... só deixa eu garantir que eu tenho aqui a informação. Perfeito. Temos aqui, essa é de Tom Steyer. Tom Steyer, ele é o próprio fundador e financiador dessa organização, mas desde 2013 tem também atuado com o financiamento de outras organizações. A lista segue, a gente pode mesmo voltar enquanto eu falo para a sopa de letrinhas e eu passo por algumas outras. Então vamos lá a mais delas e de suas listas de financiamento. A gente tem a Indivisible. Essa é outra organização muito bem financiada pelo bilionário George Soros e por suas Open Society Foundations. Ainda, Move On, também financiada por George Soros. Public Citizen, financiada por George Soros. Jewish Voice for Peace, financiada pelo George Soros. Algumas delas contam com financiamento também da Rockefeller Foundation, outra situação parecida, uma fundação de herança bilionária com financiamento a organizações de tendência progressista nos Estados Unidos. Outra das que está presente no financiamento é a ACLU, American Civil Liberties Union, uma das organizações que esteve por trás da investida judicial contra o presidente americano Donald Trump ainda na campanha, tentado evitar que ele estivesse na disputa. Entre os apoiadores, a gente prossegue. Outra, Color of Change. A Color of Change foi a organização que, após receber um financiamento na casa milionária de George Soros e das Open Society Foundations, esteve financiando a campanha de Alvin Bragg. Alvin Bragg foi o procurador. Procuradores muitas vezes são eleitos nos Estados Unidos. Depende do estado, depende da forma como a eleição é conduzida, mas em Nova York esse era o caso. Alvin Bragg, então, que foi o procurador que esteve envolvido nas condenações de Donald Trump no caso Stormy Daniels. Ele que levou Donald Trump a 34 condenações criminais. A eleição dele foi financiada pela Color of Change, que investiu nele quase o mesmo valor que recebeu meses atrás de George Soros. Esse é o teor das organizações envolvidas, então, no financiamento, na organização dessas manifestações. Evidências sugerem mesmo que, em manifestações anteriores, promovidas por algumas delas, alguns dos militantes receberam dinheiro, e enquanto a gente não tem nenhuma evidência pública, para sempre ser preciso, que isso esteja acontecendo nessas manifestações até o momento, vale a pena ressaltar que isso já aconteceu em manifestações anteriores, quando foi possível que manifestantes recebessem até $200 para recursos como caixas de som, faixas, etc., e pedissem reembolso a algumas dessas organizações. Muito bem, esse é o contexto na qual a coisa acontece. Nas entrelinhas mais amplas, a gente tem no sábado um momento onde Donald Trump e o exército dos Estados Unidos então completam 250 anos. Bem, não o presidente americano, o exército completa 250 anos. E haverá um desfile militar. Enquanto as comemorações se intensificam, enquanto haverá desfiles e outras comemorações quanto ao aniversário de 250 anos do exército americano, até sábado, manifestações também são convocadas continuamente. Muitas delas parecem ser uma continuidade do que se vê em Los Angeles e já estão se tornando violentas como o que é visto em Los Angeles. No sábado, é um cenário onde, com as forças federais à disposição de Donald Trump e com um desfile militar, manifestações devem acontecer em 50 estados, por todos os Estados Unidos. De forma interessante, a gente traz ainda um adendo para o público também ter contexto histórico. Isso é um post da Freedom Road Socialist Organization, Organização Socialista Estrada para a Liberdade. Enquanto a gente tem essas organizações de tendência progressista ou de apoio democrata, financiadas por bilionários, convocando as manifestações, ao mesmo tempo, algumas que não são listadas, são organizações de cunho mais radical, pessoas que diziam mesmo que a candidatura de Kamala Harris ou de Joe Biden eram direitistas demais, apoiadoras demais de Israel, que não deveriam ser apoiadas pelos esquerdistas americanos.
organizações de fato comunistas radicais que são heranças dos pequenos, mas muito influentes polos comunistas no debate público dos Estados Unidos durante a Guerra Fria. Freedom Road Socialist Organization, Organização Socialista Freedom Road. Ela e outras que não estão publicamente listadas lá no site do protesto também estão ativamente convocando manifestações agora para o dia 14, sábado. Isso é do Instagram da Freedom Road Socialist Organization. É um cenário no qual a gente pode estar diante de muita tensão nos Estados Unidos. Seja que você apoie ou não essas manifestações, a gente continua acompanhando o que acontece. A gente está se preparando para cobrir de forma especial o que quer que aconteça nesse sábado enquanto há os desfiles militares junto das manifestações e aguardamos, conforme o que acontece em Los Angeles não parece se acalmar, pelo contrário, parece se expandir. E Trump disse que as tropas federais que intervêm na Califórnia ficarão lá até que as coisas se acalmem. O prazo é até que as coisas se acalmem, não há prazo fixo para a retirada. Muito bem, esse é o cenário conforme a gente continua cobrindo as manifestações nos Estados Unidos.